Olá, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos. Este é o ciclo de debates online, a pesquisa em jornalismo em tempos de Covid-19, uma iniciativa da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. Meu nome é Marcos Paulo da Silva, sou professor de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atual presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ, e farei a mediação desse debate na tarde de hoje. No primeiro encontro, então, do nosso ciclo de debates, iremos discutir o tema a cobertura e as condições de trabalho dos jornalistas durante a pandemia. Para a discussão desse assunto, temos duas convidadas, a professora doutora Roseli Fígaro, que é professora livre-docente e coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo. A professora Roseli Fígaro é bolsista de produtividade do CNPq e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E temos também a professora doutora Márcia Franz Amaral, que é professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, onde atua no curso de jornalismo e no programa de pós-graduação em comunicação. A professora Márcia Franz Amaral é líder do grupo de pesquisa Estudos em Jornalismo e bolsista de produtividade do CNPq. Lembro a todos que essa iniciativa da SBPJ, ela faz parte de um conjunto mais amplo de ações promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que tem como pauta a valorização da ciência e do pensamento crítico no país, que culminará no dia 7 de Eu vou, então, dar as boas-vindas e a boa tarde à professora Roseli e à professora Márcia Franz Amaral. E seguindo aqui uma ordem alfabética, vou passar a primeira palavra à professora Márcia Franz Amaral. Os temas que serão debatidos, como uma brincadeira que fizemos aqui durante a preparação desse ciclo, a professora Márcia vai falar sobre o que o jornalismo faz com a pandemia, e depois, no segundo momento, a professora Roseli entra para discutir o que a pandemia faz com o jornalismo, os reflexos aí no mercado de trabalho. Então, eu desejo boa tarde a todos e informo que, durante o debate, vocês podem fazer perguntas pelo chat do próprio YouTube e, ao final das duas falas, faremos o debate a partir da pergunta de quem estiver nos assistindo. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde a todos. Agradeço a SBPJ por essa iniciativa e também a parceria da professora Roseli Fígaro. Então, como foi falado na introdução, nosso grupo de pesquisa Estudos de Jornalismo, desde 2011, tem parte das suas pesquisas dedicadas à cobertura jornalística de desastres, com o apoio da CAPES e do CNPq. E como o nosso tema é como é que a pesquisa contribui com este momento de hoje, a pesquisa em jornalismo, só para explicar, essa temática surgiu por conta dos meus estudos anteriores sobre sensacionalismo, que acabaram, então, me encaminhando para analisar o comportamento do jornalismo em alguns casos extremos. E é preciso citar também que nós vivenciamos na cidade de Santa Maria o incêndio da Boate Kiss, que matou 242 jovens e deixou centenas de feridos, que de alguma maneira também impulsionou esses estudos aqui na cidade. A gente constata que na cobertura de casos extremos, de eventos limites ou desastres, se radicalizam as condições de produção do discurso jornalístico. Há uma precarização do trabalho do jornalista, observa-se a falta de especialização desses profissionais e se evidenciam também concepções hegemônicas sobre a relação do homem com a natureza, do homem e da sociedade com os desastres e também sobre as vulnerabilidades que cercam esses momentos. Eu acho que esse tema também tem uma importância muito grande para aquém do Covid, que nós vivenciamos por muito tempo no Brasil o mito de um país edênico, de um país paradisíaco, sem desastres precedentes, né? As ciências sociais mostram isso, a antropologia também mostra isso. Nós temos um imaginário popular que se revela lá desde a carta do Pero Vaz de Caminha até as músicas muito populares que cantam o país como uma terra abençoada por Deus, né? E hoje, quando a gente vê as carreatas dos empresários tentando reabrir o comércio e as empresas, eu fico pensando o quanto essa tese da imunidade brasileira ainda circula também entre nós. E essas ideias elas foram se modificando um pouco quando o rico sudeste brasileiro passou a ser atingido, então, por eventos climáticos muito extremos, como é o caso de Rio e São Paulo, e também com os eventos
o rompimento das barragens de mineração em Minas Gerais. Então, a gente vive aí esse momento de descobrir que nós, os brasileiros, também somos atingidos por desastres ou por situações limites e difíceis, né? Eu vou tentar me deter ao mote dessa live, que é a contribuição das pesquisas, não é? E acho importante dizer que, por mais que esses acontecimentos, esses mega acontecimentos, eles sejam únicos, a gente tem percebido alguns padrões narrativos na cobertura desses desastres, que sobrevivem tanto pelas condições de produção da cobertura, quanto pela comunidade interpretativa dos jornalistas, ou ainda por concepções culturais, sociológicas, vigentes sobre a relação, então, como eu disse, da sociedade com a natureza. Eu escolhi, então, alguns indicadores que eu acho importante, sensíveis da cobertura para comentar. As concepções sobre os desastres e acontecimentos desse tipo vão se modificando, evidentemente, ao longo da história, né? Em cada desastre, a sociedade aciona uma rede explicativa baseada em determinados conhecimentos e em determinados imaginários. E o jornalismo tem uma potência enorme e acaba contribuindo efetivamente com a delimitação conceitual pública desse acontecer catastrófico. Mas é preciso pontuar que nenhum desastre é passível de ser narrado na sua totalidade, nem ele surge como uma rede causal, explicada, organizada. Todo desastre já eclode fragmentado, ele traz consigo complexidades, ele traz consigo um passado e um futuro que não são totalmente previsíveis. E aí nós temos um ponto sensível, né? Muitas vezes a cobertura jornalística compartilha uma visão anacrônica na sociologia dos desastres. Muitas matérias apontam os desastres como causados por forças externas. Esta força, normalmente, é a força da natureza e é apresentada como algo que deve ser apenas contido. Para isso, bastam ações gerenciais e do âmbito da racionalidade administrativa, como, por exemplo, no caso das chuvas, os sistemas de alerta, os sistemas de sirene. Então, esses acontecimentos, cada um tem a sua peculiaridade, mas tem algumas coisas em comum. As narrativas, então, sobre os desastres, no nosso ponto de vista, né, a partir de todas as pesquisas que o nosso grupo vem fazendo, elas devem, sobretudo, tensionar também as narrativas sobre as vulnerabilidades. Né? Nós vemos hoje aquele senso comum de que este vírus, o novo coronavírus, é um vírus que atinge a todos, ou que a causa de todo o nosso sofrimento é a pandemia, e nós precisamos tensionar isso, né? Porque muitas vezes os dramas sociais são escamoteados por esse discurso gerencial, assim, dentro do próprio jornalismo, dando força para que a sociedade apenas monitore fatores de ameaça, que seriam supostamente externos, que não fazem parte do processo social. Então, a gente também ainda vê, ainda hoje, abordagens jornalísticas que se utilizam da tese do desastre natural. Então, constatamos assim que o campo jornalístico ele precisa incorporar a noção de que um desastre, né, ele é o resultado de uma combinação de ameaças e perigos com vulnerabilidades ambientais, vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades econômicas. São sempre multicausais. E até é possível que o jornalismo consiga antecipar alguns riscos, mas existem pontos cegos que parecem que só emergem no momento extremo, né? Quando esse acontecimento se agudiza. Então, esses grandes acontecimentos, como o que a gente está vivenciando, dizem respeito a uma série de campos problemáticos que estão dispersos na sociedade, precisam ser rearticulados, né, no momento em que eles eclodem. E aí temos um ponto sensível, que eu também vou deixar para a Roseli, que trabalha muito bem com isso, que são as condições de produção desse discurso jornalístico. Quer dizer, todas as rotinas produtivas, no momento de um acontecimento limite, elas são implodidas. Nós temos o fetiche da cobertura veloz e do ao vivo, todo o estudo da professora Silvia Moretson, né? A busca por audiência, a busca por engajamento, que impõe, então, ao jornalismo uma lógica que acaba privilegiando a sensação e a captação do público em detrimento, assim, de uma apuração mais bem feita. A nossa rotina normal já compromete a apuração. E no momento extremo, o que nós temos visto? A apuração à distância, o repórter perdendo o mando do microfone, a fonte fazendo a matéria, né? A performance dos jornalistas de televisão completamente modificadas, a modificação, né, a abertura para a diversidade de padrões técnicos da imagem,
Mas o que eu acredito é que tudo isso, neste caso, desta pandemia, pela dimensão do que estamos vivendo, são padrões que vão perdurar no jornalismo, ao invés de, em alguns outros casos limites no passado, né, em que esses padrões apenas são subvertidos por alguns momentos. Uma questão que eu gostaria também de destacar é a questão do eixo temporal na narrativa sobre um desastre. Um desastre ele é sempre um processo de encontros e desencontros entre diversos tempos, entre diversas temporalidades. E um dos grandes desafios da cobertura é relatar quando um desastre começa, quanto ele dura e quando ele termina. Então, essa marcação muda totalmente a narrativa. Quando é que começa, por exemplo, a cobertura de um desastre com chuvas extremas numa cidade como São Paulo? Quando é que começa? Ele começa no início da chuva? Quanto dura esse desastre? Ele dura até os afetados irem para abrigos temporários e até a população chegar até os afetados levando doações? A crise do Covid, quando vai terminar narrativamente? Com a abertura das atividades econômicas, a naturalização do sofrimento, da morte? Então, esta cobertura compassada com o tempo cronológico, ela é fundamentalmente anestesiante. Embora muitas vezes o jornalismo ajude a salvar vidas, né, prestando algum serviço imediato. Mas no estalido da crise a gente tem a estupefação, a sensação, o quase entretenimento. Nós temos as cenas cinematográficas das cidades vazias, por exemplo, e só lentamente os fios explicativos desse acontecimento vão sendo tecidos, e o jornalismo é um dos campos que tece, então, essas explicações, né? Porque são acontecimentos que nascem pelas suas consequências, sobretudo, pelo seu impacto imediato, né? Por outro lado, a gente sabe que o jornalismo vive ao ritmo do acontecimento. Então, é preciso que a gente tensione um pouco essas narrativas muito centradas nos dias dos desastres, como já pontuou a socióloga Norma Valêncio, né? E ampliar esse eixo temporal da cobertura para quem e para além da tragédia, né, para incorporar temas como as vulnerabilidades e os riscos, né? Porque a gente tem uma apuração muito fragilizada a conta-gotas, e este momento do início de qualquer crise, de qualquer desastre, nunca vai ser o melhor momento para se fazer um jornalismo crítico e aprofundado. A gente precisa contextualizar causas, né, também, e não somente os impactos. Então, compreender o passado e fazer ver o futuro desse acontecimento, que o futuro deste acontecimento é o passado do próximo desastre, quer dizer, é sempre desafiador. Sacar pautas dessas condições de normalidade que precedem o impacto é fundamental para a gente qualificar a cobertura desses momentos disruptivos. E nessas práticas, muitas vezes a gente acaba tensionando o próprio conceito mais estrito de notícias, né? Então, o acionamento do antes e depois, no sentido de recuperar as causas e de prever os futuros do que estamos vivendo, é uma questão bastante interessante para qualificar a cobertura jornalística. Uma outra ordem de questões também que eu tenho levantado, e a gente tem visto nas nossas pesquisas, é que a denominação do acontecimento é um ponto muito sensível da cobertura. Alguns termos e expressões já vão inscrevendo o acontecimento numa determinada ordem imaginária. Então, normalmente usados nos títulos, nas hashtags, as formas de se designar um acontecimento extremo, busca fechar os sentidos desse acontecimento. Então, nós podemos suavizar esse acontecimento, nós podemos dotá-lo de dramaticidade, a gente pode configurar ele do ponto de vista de uma explicação monocausal, mas nós também podemos optar, por exemplo, para nomear um desastre a partir de uma maneira popular ou vulgar, como quando a gente menciona, por exemplo, uma chuvarada, ou a partir de uma classificação técnica, quando a gente usa um alagamento, movimentos de massa, ou até de termos que já inscrevem este desastre numa determinada ordem imaginária do acontecimento sensacional, como catástrofe, caos, tragédia. Né? Há ainda formas da gente designar, e o jornalista se debate com isso a todo momento, de como nomear o que está acontecendo, que dão o sentido da gravidade, por exemplo, uma emergência climática, uma crise climática, e ainda há outras formas de se nomear que são mais precisas e já acionam responsabilidades, como um desastre anunciado, um crime ambiental.
Então, a forma de designar, de nomear, de enquadrar o acontecimento é também uma característica da narrativa jornalística, né? Muitas vezes apresentamos acontecimentos, como eu já falei, causados por forças externas, como fatalidade, como desastre natural, e aí o que acontece? A vítima estava no lugar errado, na hora errada, e aí se acabou a narrativa, né? O uso de metáforas também, como nós tivemos no caso do rompimento da barragem de Mariana, tsunami de lama. Então, meus orientandos que trabalharam com isso, né, levantaram essa questão. Não era nem um tsunami e nem era lama, eram rejeitos tóxicos. Então, temos também a personificação das forças da natureza, que são muito comuns. A chuva matou, o rio invadiu. Então, são sentidos que vão fechando, então, os enquadramentos desses acontecimentos, e essas denominações vão acionando ou não alguns campos problemáticos, convocando ou não alguns personagens, né, dando saliência para uns argumentos e borrando alguns outros. No caso do coronavírus, no início da cobertura internacional, algumas pesquisas já mostram que foi usada, evidentemente, como a gente viu no início, né, uma linguagem muito alarmante, com termos e expressões como vírus assassino, a doença mortal ou vírus chinês, com tom preconceituoso. Depois, logo em seguida, observamos o uso de metáforas bélicas, como guerra, combate, inimigo. Então, esses efeitos de sentido aí são importantes, né, para a gente pensar a cobertura, porque quando eu inscrevo esse acontecimento numa metáfora bélica, eu estou também transmitindo ou passando a ideia de que estamos todos no mesmo fronte, nos defendendo dos mesmos inimigos. Então, a gente precisa vigiar essas metáforas que, por vezes, são muito oportunistas e filiam o discurso a algumas formações discursivas questionáveis, né? Essas metáforas de guerra, elas permitem excepcionalidade, justificam medidas drásticas, como a gente às vezes ouve, economia de guerra, toque de recolher, fazem aparecer heróis. A gente poderia pensar o que um enquadramento sanitarista ou de crise de saúde, né, se ele fosse dominante, que outros sentidos ele traria, então, para a cobertura do que nós estamos vivendo. O outro ponto sensível que eu queria levantar é como as fontes são evocadas nesse momento e qual é o papel que os jornalistas atribuem a cada tipo de fonte. O acionamento das fontes, nossas pesquisas mostram, vai se modificando ao longo dos dias. Ele vai iluminando ou silenciando diferentes problemas e agentes sociais à medida em que o tempo passa, né? Nós temos as fontes oficiais, que na ocorrência imediata dos desastres normalmente são muito procuradas e o seu papel normalmente é tergiversar, é atribuir o desastre a uma força fora de controle, né? No caso, por exemplo, das coberturas climáticas, a gente tem uma grande discussão, uma controvérsia para debater, né? Até que ponto a gente deve dar espaços aos negacionistas, e me parece que no caso da Covid essa discussão também já surgiu, né? Como é que o jornalismo deve hierarquizar fontes? Como é que o jornalismo deve hierarquizar pontos de vista dentro de uma matéria, né? Então, a informação de uma fonte que contraria evidências científicas, ela deve ser contraposta na mesma matéria para que a gente não vire refém do jornalismo declaratório. Até esses dias eu vi a nossa colega Silene Vitor numa live dando um exemplo daquela matéria em que o presidente Bolsonaro diz que brasileiro pula no esgoto e não acontece nada. E a contraposição sobre as doenças causadas pela falta de saneamento no Brasil só vieram, então, em matérias posteriores. Então, são questões, assim, muito ricas para a gente pensar sobre a atuação do jornalismo. Seguindo na questão das fontes, as fontes especializadas, os experts, os cientistas, nestes momentos são aquelas que costumam dar o enquadramento inicial, são os definidores primários, assim, porque oferecem alguma estrutura de inteligibilidade para a gente entender aquele momento tão complexo, que é o caso, por exemplo, dos epidemiologistas, né, nesta pandemia. Mas o jornalismo precisa também ir mais longe. Então, vejam quantas coisas se exige do jornalismo, né? Resta saber se o jornalismo conseguirá algum dia contemplar tudo que a gente idealmente pensa para ele. Porque a gente precisa aterrissar essa cobertura em bases ainda mais sociais, né? Ainda mais ligadas à maioria da população. Um outro
ponto que eu sempre levanto, que eu acho muito importante, é a falta de especialistas na área de ciências sociais, sociologia nas matérias, né? Há um gap entre o teor da cobertura jornalística e o teor dos estudos de ciências sociais. Raramente nós entrevistamos geólogos, urbanistas, sociólogos, ambientalistas, não é? E, por último, nessa questão das fontes, gostaria de ressaltar também a questão da abordagem das pessoas afetadas, das vítimas, ou dos testemunhos, ou testemunhos oculares, né? Quer dizer, cabe ao jornalismo, num momento limite, transformar, trazer a experiência pessoal de alguém para o âmbito de uma experiência coletiva, para o âmbito de uma experiência pública, né? Porque o afetado, o testemunho, a vítima, ele só enxerga através da sua fresta, ele só enxerga a sua experiência individual. Então, o jornalismo precisa articular essa voz com um contexto maior. Mas o que a gente percebe em várias pesquisas e artigos que nós fizemos? Que muitas vezes a voz destas vítimas, desses afetados, é uma voz que só revela emoções individuais, como aflição, terror, tristeza. O jornalismo não concede, ou a narrativa jornalística não concede a essas pessoas afetadas, a essas vítimas, não concede um lugar de fala cidadã. Quer dizer, a gente raramente vê uma vítima fazendo uma reivindicação, ou criticando o governo, ou fazendo alguma denúncia ambiental. Em alguns casos, sequer esse tipo de fonte é identificada nas matérias. Então, esse também eu acho que é um ponto sensível. No caso, por exemplo, da cobertura da Boate Kiss em Santa Maria, né, a pesquisa da Juliana Mota nos mostra que houve algo diferente. As fontes testemunhais foram muito além de simplesmente revelar emoção. Elas foram fundamentais na reconstituição do que aconteceu. Já no caso de Mariana, que nós temos uma outra orientanda que trabalhou com este desastre, algumas matérias deram voz às vítimas, deram espaço aos afetados, mas em alguns momentos a voz dos afetados era a voz do mesmo ponto de vista da Samarco, porque em função da grande dependência econômica que a região tem da empresa, não necessariamente ser vítima daquela questão, né, daria para esse afetado um outro ponto de vista. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Eu acho que nossas discussões éticas estão muito atrasadas frente a tantos desafios aí que a realidade tem nos colocado, né? Normalmente, para encerrar a questão das fontes, já me encaminhar para a conclusão, a gente encontra a seguinte sequência narrativa: o relato do sofrimento individual, seguido do relato da solidariedade e seguido da superação individual. E a capacidade crítica, agenciadora, cidadã dessas pessoas afetadas normalmente não tem um espaço bom, vamos dizer assim, nas narrativas, né? Para ir fechando, assim, eu hoje observo, a partir dessas questões todas que a gente vem estudando, que há uma diminuição no isolamento social do jornalismo, né? Parece que o novo coronavírus tem viabilizado amplificar algumas questões sociais importantes, embora muita coisa ainda tenha que ser feita, né? E acho também que há uma grande dificuldade, tanto da comunidade científica quanto do jornalismo, de fazer um discurso que leve em conta as especificidades e as experiências desse país tão diferente, tão desigual, né? Boa parte dos epidemiologistas, até pouco tempo atrás, ainda estavam focando somente na lavagem das mãos, no distanciamento, no uso de máscara, no pagamento de contas com cartões, nas compras virtuais, né? Totalmente deslocada, então, da realidade da maioria da população. Outra coisa que me chama a atenção é a culpabilização dos futuros afetados, quer dizer, nós só vamos contrair o vírus se nós quisermos, se nós nos expusermos de alguma maneira. Então, há, por vezes, condições sociais que proporcionam um desastre maior e ficam, vamos dizer assim, menosprezadas na cobertura, né? Claro que isso vai variar de veículo para veículo, né? Creio que o trabalho jornalístico ganhou muita importância nos últimos dias, embora muito precarizado, né? Com uma estética totalmente diferente, o ingresso publicitário caindo, né, no momento em que a gente é totalmente demandado,
mas eu queria pontuar algo muito importante, que é a falta de jornalistas especializados. Eu creio que esse é um dos pontos que os cursos e professores de jornalismo vão ter que parar para pensar. Nós precisamos especializar jornalistas, né, em jornalismo ambiental, em jornalismo de saúde, em tantas outras áreas, né? Em contraposição a essa especialização, nós temos, por outro lado, regiões que são desertos de notícia e que não são contempladas, então, com informações locais, o que também é uma temeridade, porque deixa, então, toda essa problemática num universo muito distante da vida cotidiana das pessoas. Já terminando, uma outra constatação que eu queria deixar registrado é que nós temos uma comunicação pública no Brasil absolutamente precária, ela foi praticamente destruída, o que existia dela ainda, né? Então, o jornalismo tem mesclado muito as suas funções com as da comunicação pública e com as funções da comunicação de risco. E são áreas com lógicas completamente diferentes. Tá? Fechando, então, creio que cabe ao jornalismo nessas horas, né, junto com outras instituições e atividades, articular esses diferentes campos problemáticos, iluminar essas explicações e dotar estes desastres, esses momentos limites que estamos vivenciando, de uma inteligibilidade mais ampla. Né? Nós temos, por exemplo, um universo imenso de questões ambientais para darmos conta do ponto de vista da informação jornalística, né? Então, nós precisamos reacender esses campos problemáticos para que a gente possa qualificar a cobertura, né? Pensando, assim, que a narrativa jornalística ela não é mero suporte, todos sabemos disso. Então, sabemos de todas as limitações do jornalismo, mas acreditamos, sobretudo, na sua potência, né? E apesar de toda a precarização da profissão, que me parece que é um bom momento também da gente levantar esse tema. Então, por último, só queria convidar vocês a conhecer um livro que nosso grupo publicou no final do ano passado, intitulado Periodismo e Desastres. Ele foi editado pela Universidade de Barcelona, pela editora da universidade, e esse livro conta com a participação de 12 pesquisadores de 7 universidades brasileiras, espanholas, mexicanas e portuguesas, e cada capítulo analisa a cobertura, então, de uma desses desastres, dessas tragédias aí que ocorreram nos últimos anos. Eu fico à disposição e termino, então, por hora, a minha fala. Obrigada. Eu agradeço a professora Márcia Franz Amaral, da Universidade Federal de Santa Maria, em nome da SBPJ. Depois, ao final, teremos um tempo para debate. Os internautas já nos estão mandando alguns questionamentos. Mas passo de imediato, então, a fala à professora Roseli Fígaro, da Universidade de São Paulo, que vai debater um pouco mais de detalhe a questão das condições de trabalho dos jornalistas nesse período de pandemia. Então, boa tarde, meus colegas. Agradeço muito a SBPJ, na figura do Marco e da Laura. Muito bom estar aqui com você, Márcia, ouvindo essa sua fala tão rica e tão esclarecedora de questões fundamentais na formação, para a formação de um profissional que dê conta, né, dos desafios, da complexidade da vida cotidiana, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo. É sempre dramático, porque nesses momentos de tantas dores, de tantos problemas, a gente olhar a cobertura jornalística e, numa visão crítica, cobrar do jornalista tudo que precisa ser cobrado mesmo como profissional, mas, ao mesmo tempo, nos dói, né? Quando você fala, embora haja precarização, então como fazer? Essa questão sobre a qualidade do produto jornalístico e as condições de produção são temas, né, que precisamos debater mais na nossa área. Eu acho que durante muito tempo nós não relacionamos muito essas condições concretas, objetivas de trabalho, o que é possível fazer dentro dessas condições, né? E também como essas condições acabam naturalizando determinadas práticas e até justificando a qualidade não tão boa, vamos dizer assim, do produto final, ou pelo menos com tantas
problemas, né, com tantas abas aí a serem justificadas por que isso e não aquilo. Então, eu acho que essa é uma temática importante que, de fato, além da especialização, além da formação, nós precisamos ver em que condições mesmo esses profissionais estão trabalhando, né? Então, eu preparei essa fala aqui tentando contextualizar esse momento de uma maneira um pouco mais ampla, tentando dar a entender que esses momentos de crise, né, como a pandemia, ela não encontra um universo, uma situação em que nós estamos numa normalidade no sentido da felicidade plena, de plenas condições de trabalho e de exercício da cidadania ou das condições de vida. Não é? A pandemia, ela nos acolhe, ela nos chega num momento muito complexo, de uma crise muito profunda. E eu queria falar um pouco sobre essas questões, porque, de alguma forma, vimos estudando o trabalho dos profissionais da comunicação, e especificamente, mais detidamente, dos jornalistas, há mais de 10 anos. Então, nós acompanhamos esse processo nessa década toda, vamos dizer assim, não é uma situação nada fácil. É preciso dizer que a situação de crise atual, de pandemia, ela encontra a humanidade numa crise profunda do capitalismo, não é? Uma crise profunda, determinada, marcada pela reestruturação produtiva, pelo aprofundamento da concentração das riquezas, por uma transformação profunda dos meios de produção em todos os setores da economia, em todos os setores do trabalho. Então, é um momento de mudança, de instabilidade, é um momento em que as populações no mundo se encontram, a grande parte da população em grande pobreza, em situação de pobreza, em desemprego, não é? Nós temos, vamos dizer assim, no caso das empresas jornalísticas, por exemplo, nessa reestruturação produtiva, a transformação profunda das bases da organização dessas empresas, com isso um processo de demissão, né, de desemprego grande dos jornalistas, do fechamento de veículos de comunicação no mundo todo, essa mudança de plataforma do impresso para o digital, né, também traz uma mudança na cultura, uma mudança na formação profissional, uma mudança na forma de capitalizar esse produto informativo. Então, é de um momento de muita instabilidade. E esse momento de instabilidade, ele é acompanhado da concentração de riquezas e do aparecimento de grandes empresas de plataforma, então, que acabam, vamos dizer assim, surfando nessa onda de concentração de riquezas e de como momentos de reorganização do capitalismo de uma outra espécie, numa outra forma organizativa da lógica empresarial, da lógica do trabalho e da lógica da circulação mesmo dos valores, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento nós temos que pensar que nós não estamos numa situação mundial tranquila, não é? Somado a isso, nós vivemos uma situação muito dramática no nosso país. Essa situação que a maioria dos países vive com populações no desemprego, o aumento da pobreza, a mudança da base da estrutura dos meios de produção e tal, nós temos no país, no Brasil, tudo isso e mais uma profunda crise política, né? Uma crise política que vem
no embate das forças, então, políticas econômicas internas do país, também assessorado por forças externas, né, numa máquina de propaganda muito grande, que, ao longo dos últimos 4 anos, atuou no sentido de desestabilizar até conseguir tirar do poder, não é, um governo democrático, um governo instituído, legítimo pelas eleições, e instituiu uma lógica política em que o processo democrático foi assambarcado por um conjunto de fake news, não é? E aí um drama, porque nesse embate político nós temos as grandes empresas de mídia corroborando, de certa forma, com essas forças políticas de desestabilização da ordem, então, legítima, não é? E trazendo para o país um processo eleitoral que culmina, então, também legitimamente eleito, claro, embora um processo não democrático, sem discussão, sem debate, baseado em fake news e mentira, em controle da informação, não é? Instituir uma situação política em que nós estamos vivendo, inclusive hoje, não é? Efeitos desse processo, não é? Onde o poder político, o Estado, não tem respostas claras, não tem orientações claras para a sociedade. O que fazer numa situação de pandemia? Nós temos uma situação esquizofrênica, não é? Com órgãos do governo dando orientações diferentes. Então, eu estou falando desse contexto, porque é nesse contexto que o jornalista está trabalhando, não é? E nos pega, então, de calças muito curtas, tá certo? A Covid-19, porque nós temos que enfrentar toda a situação, uma cobertura que está sendo ceifada, sendo atacada por atos, não é? Até de assédio, vamos dizer assim, ao jornalista, aos profissionais da informação, à mídia. Há uma situação mais complexa internacional, de crise, de desemprego, crise financeira, e agora essa questão da pandemia. Então, como é que vamos enfrentar isso? Foi nessa situação, também, frente aos ataques que o próprio jornalismo vem sofrendo nos últimos anos, primeiro com a quebra do diploma, da necessidade do registro do diploma, depois do registro profissional, agora mais recentemente, né, tornando a situação da profissão muito dramaticamente atacada, vamos dizer assim, porque a desregulamentação da profissão abre um caminho imenso, né, para tornar o jornalismo sinônimo de produção de conteúdo, não é? E aí nós certamente, não é, vamos ver aprofundarem-se as condições pouco efetivas para a produção jornalística, não só do ponto de vista do trabalho, mas também do ponto de vista da concepção do que é o jornalismo, né? Desse discurso e o papel dele, a missão dele perante a sociedade. Então, esse conjunto de questões, a crise mais geral, econômica, a crise política no Brasil, os ataques à profissão e ao jornalismo, não é? A pandemia chega dentro desse contexto, tá certo? E nós, então, do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, analisando essa situação, resolvemos que seria importante fazer uma pesquisa para saber como é que os jornalistas se sentem, como é que os trabalhadores da comunicação, especificamente, mais detidamente os jornalistas, se sentem trabalhando nessas condições. Quais são as condições de trabalho efetivas que eles têm, não é? Então, a pesquisa, ela
foi iniciada no dia 6 de abril, por meio de um formulário com questões abertas e fechadas, que está disponível no nosso site, no site do CPCT, ECA USP, e estará aberto até o dia 30 de abril. E esse questionário foi divulgado amplamente inclusive pela SBPJ, por outras associações de pesquisadores, pelas redes sociais, pelos nossos colegas da área de comunicação e também pelos meios de comunicação. Então, nós abrimos o questionário para um balanço inicial no dia 22 de abril, temos lá um conjunto expressivo de respondentes, em torno de 500 respondentes, e nessa prévia, então, o que eu vou falar rapidamente, não em torno de números, mas em torno de algumas impressões que essa leitura, né, transversal dessas respostas nos oferecem de imediato, para vocês terem, então, dimensão de como estão se vendo os jornalistas nessa situação que eu acabo de me referir, tá certo? De crise econômica, crise política e de ataque à profissão. Então, o que a gente pode dizer é que a maioria dos respondentes, a maioria absoluta, são de jornalistas, são trabalhadores das grandes empresas de mídia, de jornalismo, rádio, TV, jornal, internet, são também assessores de comunicação, são jornalistas de órgãos públicos, de mídia alternativa independente e de agências de comunicação. Então, é um leque bem amplo que reflete a realidade das ofertas de trabalho para os jornalistas, tá certo? Eu acho que, até agora, nós temos um quadro bastante significativo, então, de profissionais em das suas diferentes frentes de atuação. Grande número desses profissionais jornalistas estão trabalhando com contratos precários, são autônomos, freelancers, trabalham por projetos. É um número menor de trabalhadores que têm ainda o registro via CLT, né, com seus direitos reconhecidos. A maioria está na faixa etária entre 20 e 39 anos, são mulheres, e há um equilíbrio entre solteiros e casados, né? Então, mais o perfil feminino e também do mais jovem, embora tenhamos tido, surpreendentemente, uma amostra bem expressiva dos jornalistas entre 40 e 50 anos. O que, nessa situação, então, de pandemia, onde eles estão trabalhando e como estão trabalhando, né? Então, que as respostas nos trazem que a maioria absoluta está trabalhando em home office, né? Há os que mantêm uma jornada mista, né? Fazendo um revezamento para coberturas, mas a maioria absoluta está em home office. Há declarações de que, nos primeiros momentos do decreto sobre o afastamento social, a necessidade do afastamento social, as empresas relutaram um pouco em instituir o home office, né? Então, há declarações de que hoje, sim, estamos trabalhando em home office, mas demorou um pouco para essa decisão ser tomada pela empresa, né? Em que condições estão trabalhando, não é? Quantas horas estão trabalhando, com que equipamentos estão trabalhando, como é essa rotina de trabalho. Então, as declarações que nós temos de que o trabalho está mais pesado, estão trabalhando em jornadas mais intensas, seja por meio do aumento do número de horas de trabalho ou pela intensificação do trabalho, né?
Então, esse trabalho está mais pesado, alguns citam até que está mais tenso, não é? São poucos aqueles que declaram que está mais tranquilo o trabalho, porque foi trabalhar em casa, né? Há também aqueles que declaram que está difícil de mensurar o número de horas, porque se trabalha o tempo todo e ocupa-se todo o tempo da vida em casa, né? O que então nos traz uma situação bem complicada na gestão de si para o trabalho e da gestão da própria casa, não é? O outro dado interessante, e que eu acho que nós, no sentido do futuro, não é, temos que pensar como regulamentar isso, tanto o problema da jornada de trabalho, o número de horas em que se trabalha em casa, como eu estarei disponível, não é, para as coberturas, também o problema dos meios de produção. Então, a maioria absoluta está usando os meios próprios, né? O próprio computador, o próprio celular, a própria conta da internet, luz, e etc. E tal. Toda a infraestrutura, não é? A não ser os equipamentos mais pesados, quando da cobertura e tal, sobretudo o pessoal de TV, não é? Que se usa da empresa, mas a maior parte, a maioria, então, está usando os seus próprios equipamentos, né? Então, como é que fica isso numa situação em que há cortes de salário, que há contratos precários, intermitentes e tudo mais, né? A gestão do trabalho, como é que está sendo feita? Como é que se organiza a rotina produtiva? Como é que se trabalha, se institui, então, uma redação, não é? Esse trabalhador, esse jornalista, para fazer o seu trabalho, ele tem outros colegas, sobretudo quem está diretamente na cobertura. Então, o que dizem também a maioria absoluta é que estão organizando o trabalho, a gestão do trabalho via grupos no WhatsApp. Então, essa questão da virtualização das redações, tá certo? É uma realidade, que nós precisamos pensar sobre isso. E isso demanda uma outra lógica de tempo e de espaço para o trabalho, de como vai se dedicar ao trabalho. Demanda também uma outra forma de relação social com o grupo profissional. Demanda uma outra relação de controle do trabalho e das informações que saem desse trabalho. Quem controla, como controlar, como garantir a privacidade também desse trabalhador que está em sua casa, tá certo? São demandas que nós temos que começar a pensar, sobretudo, aquelas entidades que se colocam como de representação dos profissionais. São demandas, são pautas urgentes para serem tratadas, para serem pensadas, não é? Outra questão que a pesquisa também nos trouxe, nos está trazendo, né, que ainda estamos numa visão assim parcial dessa situação, é como esse jornalista está se sentindo nesse momento ao exercer o seu trabalho. Das mais de 500 respostas que nós lemos, nós podemos organizar mais ou menos em 3 dimensões, 3 tipos de preocupações desses profissionais. Nós podemos falar de uma preocupação de um contexto mais geral com o país. Então, eles expressam, os jornalistas, quando perguntados o que eles estão sentindo nesse momento, quais são as suas preocupações, eles expressam claramente preocupações mais gerais com as questões do país, que dizem respeito à falta de políticas públicas para socorrer a população, a preocupação com as mortes e a falta de estrutura do sistema de saúde,
o clima de pânico entre a população, o acirramento do autoritarismo, não é? Com ataques a autoridades, à mídia e, sobretudo, também aos profissionais de saúde, a falta de leito nos hospitais. Então, são temas que afligem os jornalistas como cidadãos também, não é? Outro âmbito dessas preocupações está no nível pessoal e dizem respeito a contrair a doença, a transmitir a doença a familiares, né? Perder pessoas queridas que amam, se contaminar, ser infectado, e a palavra morrer, não é? Aparece em muitas declarações. Então, medo de morrer. Quer dizer, exercer o trabalho nessas condições, não é uma situação de tensão. Há também declarações muito precisas sobre manter a sanidade mental, o equilíbrio nesse momento tão dramático. Né? Então, esse sentimento de medo com relação a ser contagiado, contagiar os entes queridos e morrer é uma coisa muito presente, né? Sobretudo aqueles que estão fazendo coberturas e tudo mais. Né? Outro medo, outra questão muito presente nas falas, todos se reportam a isso de alguma forma, é o medo do desemprego. Então, perder o emprego, ser demitido, ter redução salarial, né? São assuntos que tiram o sono do profissional, porque além das preocupações com a saúde, com a própria saúde, com a saúde da família, não saber se terá o emprego amanhã ou depois que terminar esse assunto, como vai ficar o futuro. Né? Então, essa é uma questão muito, muito, muito forte. Há claramente expressões do tipo medo de fazer coberturas externas. Então, cada vez que é chamado a uma cobertura, esse medo, esse pavor. Não é? Também ter medo de ser convocado a trabalhar, quem está no home office, antes do final da pandemia, não é? Por conta aí das receitas das empresas, por conta da crise econômica e tudo mais. Então, o grande medo é perder o emprego, redução de salários e não ter depois, não é? O emprego, a empresa ou o projeto para continuar o seu trabalho. Então, os campos de sentidos que permeiam a atividade cotidiana desses jornalistas, desses profissionais, é um campo de sentidos muito forte, né? Vamos pensar nessas palavras: ser infectado, transmitir doença, morrer, perder salário, desemprego. Não é? Então, trabalhar nessas condições, de fato, coloca para o profissional dilemas novos, que são, então, dilemas acrescidos à situação já crítica anterior, não é? Porque, como eu havia dito, nós não estávamos numa situação normal, não é? Nós estávamos, sim, numa situação de crise política, de instabilidade no país, não é? E a pandemia, então, chega e toma a vida desses profissionais, reorganizando, então, as lógicas que já estavam se implementando, né, com o trabalho precário e home office há algum tempo. Então, outra questão que é muito colocada é uma reflexão sobre a naturalização do home office. Né? Então, há profissionais
que estão preocupados com essa questão. O que será do jornalismo com a naturalização do home office? Como tratar as pautas, como tratar as fontes, como tratar a cobertura, a apuração, não é? Há um certo frenesi na nossa área, sobretudo de setores hegemônicos. Nós temos visto isso circular na mídia, sobretudo vindo dos Estados Unidos e de financiadores interessados nas empresas de plataforma, não é? Que a saída para o trabalho, então, em home office, o trabalho das redações virtuais, ela é dada, não voltaremos a ter redações, ou se tivermos, elas serão muito pontuais, para assuntos muito pontuais. E cantando esse refrão como muito bem-vindo. Eu tenho nada contra o home office, tudo contra a forma como ele chega em si e se institui, de absoluto desprezo pela condição de trabalho do profissional. Não é? Então, vocês imaginam que nós estamos entrando num caminho em que o profissional jornalista, que o profissional de comunicação de uma forma geral, ele vai se deparar com as mesmas situações de trabalho de um trabalhador de entregas do iFood, de um Uber, não é? Essas plataformas todas essas, como por exemplo que nós estamos usando agora, que ficam com as nossas informações e monetizam essas informações, não se sentem responsáveis por esse trabalho e pelas formas de organização desse trabalho, do resultado desse trabalho para a sociedade. Né? Então, eu acho que uma questão muito importante nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, é aprofundar, é discutirmos as situações concretas de trabalho, discutirmos as condições em que estamos produzindo jornalismo, que jornalismos estamos produzindo e o que será para o futuro. Não é? Essa situação de instabilidade, de um futuro incerto, é outro problema que aflige o profissional da informação. Não é? Então, penso aqui que nós precisamos de políticas públicas para garantir, para normatizar a distribuição de renda do que foi monetizado por essas empresas de plataforma e como isso se efetivará para subsidiar, para fomentar e para pagar, não é, o trabalho desses que produzem jornalismo. Nós precisamos tratar desse assunto. Não é possível que Facebook e Google e Amazon monetizem mais de 60% dos valores em publicidade e isso não retorne para quem está trabalhando, quem está garantindo essa monetização. Aliás, outra questão que eu queria tratar nessa oportunidade, para encerrar, nós estamos falando do trabalho, das condições de trabalho do jornalismo, porque nós precisamos da informação. Nós achamos, a sociedade urbana, a forma de nossa organização, a nossa civilização, precisa da informação para se orientar na vida, na sua vida cotidiana. Não é verdade? Então, nós precisamos desses profissionais, precisamos que eles estejam bem, que trabalhem de forma independente, que trabalhem com o mínimo de segurança, assim como todos os outros trabalhadores. Essa questão, ela é pontual para os jornalistas, mas ela é uma questão mais de fundo, que diz respeito ao conjunto da sociedade, ao conjunto dos trabalhadores. E, nesse sentido, nós precisamos encontrar pautas em comum
para garantirmos essas condições, porque sem condições de trabalho minimamente decentes, nós não teremos boa informação, nós não teremos condições de exigir que esse profissional reflita sobre todas as questões importantes na formulação de sua narrativa jornalística, porque ele tem problemas muito graves, né, em relação à sua vida cotidiana, à sua sustentação mesmo, que não estão minimamente resolvidos, minimamente amparados. Então, eu acho isso muito, muito relevante. Tanto é assim que algumas pesquisas estão se desenvolvendo, ou já se desenvolveram, em relação à qualidade do jornalismo, à qualidade do produto ofertado e a questão das condições de trabalho. Nossa, eu participei recentemente na Universidade Federal de Santa Catarina da defesa da tese da Janara Nicoletti, que trata dessa relação entre qualidade do produto e as condições de trabalho. Eu também, em 2019, tive o prazer de participar de outra defesa de tese na Unicamp, do Thales Lelo, que trata dessas condições da precarização do trabalho, das condições de trabalho e das condições de produção do jornalismo, né? Ressaltando todos os problemas, então, pertinentes a esse exercício e nas condições em que ele se dá. Então, para terminar, eu queria só solicitar quem estiver aqui nos ouvindo e puder ajudar a divulgar que o nosso formulário de pesquisa está ainda aberto, coletando, então, respondentes até o dia 30 de abril, eu solicito que ajude-nos a divulgar e, posteriormente, eu espero ter outras oportunidades para tratarmos com mais clareza, então, com dados mais pertinentes, não é, dos resultados da pesquisa. Eu agradeço essa oportunidade e me coloco aqui à disposição para o debate, e começou o panelaço, não é? Então, eu vou bater panela aqui junto com vocês, tá bom? Obrigada. Eu agradeço a professora Roseli Fígaro, da Universidade de São Paulo. Queria dizer que a gente está com uma média entre 110 e 130 internautas simultaneamente assistindo esse debate, o que é um número interessante, levando em conta a multiplicidade de narrativas paralelas a essa, num dia tão complicado como esse nosso. E para a gente ganhar tempo, então, vou fazer um bloco de perguntas aqui, que vieram dos internautas. Eu agradeço, né, a todo mundo que pôde colaborar aqui com as perguntas, e vou direcionando conforme for lendo aqui. Marcelo Dias diz que na cobertura da pandemia, como os jornalistas se precavem no cuidado de sua saúde mental com tantos fatos negativos para noticiar. Acho que essa fica direcionada a Roseli. Para as duas aqui. Que veículos provavelmente fora da mídia tradicional vocês têm visto fazer uma cobertura consistente? Pergunta da Monique Figueira. Jean Gonçalves tem uma pergunta mais direcionada à Márcia. Ele diz que a filósofa Judith Butler, entre outras intelectuais, né, que estão discutindo a crise, tem falado sobre o tema do luto. Ele pergunta, como o jornalismo está narrando o luto? Ainda aqui, a Fabiana Psinin, né, colega aqui da SBPJ, comenta da infeliz coincidência de um grande grupo de mídia do Rio Grande do Sul, hoje, que fez uma demissão em massa, né, bem nesse período. E eu já emendo essa questão da pergunta, do comentário da Fabiana, com a pergunta do Evaldenir Amaral, que diz, a precarização da atuação trabalhista dos jornalistas é um processo que está em curso há algumas décadas. Podemos entender que essa situação se acelerou com a pandemia? Quais alternativas para mudar? Eu acho que a professora Roseli já discutiu um pouco isso, mas pode retomar. Né? E para as duas, para encerrar aqui, a Simone Lima pergunta como trabalhar, ser criativo e crítico num cenário como este. Acho que a professora Márcia poderia começar. Ok. Bom, gente, é difícil falar em condições tão precárias, né, do jornalismo e propósitos tão elevados ao mesmo tempo. Então, nós realmente vivemos sempre os paradoxos dentro do campo jornalístico.
Eu vou comentar brevemente, porque são perguntas difíceis, né? Como todas as perguntas que cercam esse tema. Sobre a questão do luto, o que me vem à cabeça é o seguinte: nós vivemos um momento em que todos somos vítimas virtuais. No momento em que está se narrando uma morte, se narrando o luto por alguém, estamos narrando o nosso próprio luto, a nossa própria possibilidade de morte, como diz ali a Sueli na sua pesquisa tão interessante, né, quanto ao sentimento dos jornalistas. Então, este luto, ele não é um luto individual, ele é um luto coletivo, né, e é a ascensão da experiência individual a uma experiência coletiva mesmo. Estamos todos nos sentindo vítimas de várias questões, né, mas sobretudo aí nessa questão da pandemia, né. Como ser crítico realmente é muito difícil frente a essas dificuldades todas da cobertura, né, e eu creio o seguinte, que nós só podemos apostar na formação do jornalista, porque no momento que o jornalista sai para a rua para cobrir um acontecimento tão complexo, ele não tem condições de ali elaborar muitas questões. Ele vai ter que ter essas questões mais ou menos discutidas na sua formação, para posteriormente, então, poder dar o start na hora, né, da sua narrativa, na hora da sua aparição na televisão, enfim. Sobre veículos da mídia, fora da mídia tradicional, eu acho que o grande problema é que nós temos a cobertura do cotidiano, a notícia do dia a dia, prioritariamente feito pela mídia tradicional. Nós podemos ter grandes reportagens e grandes sacadas e grandes reflexões na mídia não tradicional, mas quando a gente quer saber o número de mortes do dia de hoje, a gente acaba indo nos grandes veículos de referência. Então, a mídia tradicional, a mídia não hegemônica, ela ainda não tem uma estrutura para nos alimentar no cotidiano, e a gente acaba ficando, então, muito refém da mídia tradicional dos grandes veículos de comunicação. Acho que era isso. Obrigada. Roseli? Sim, saúde mental. É um tema que aparece aqui na declaração de vários profissionais, a preocupação em manter-se equilibrado. Não é? Muitos relataram que já tinham problemas anteriores de depressão e que tomam remédio e tal, e que nessa situação que estão de home office, demandas do trabalho e do conjunto da sociedade, essa é uma situação que se agrava. Então, o que dizer para esse profissional que não tem nenhum respaldo, tá certo, de uma legislação social que o garanta, não é? De um afastamento para que se cuide, para que possa buscar apoio médico, para que tenha, então, condições futuras de voltar ao trabalho. Se ele tem uma condição precária, se ele trabalha como autônomo, como freelancer, como ele vai sustentar o seu afastamento do trabalho, não é? Então, claro que isso tem causado, e isso é causa de muito, né, do agravamento dessa tensão e desse medo. Então, é um problema para a gente discutir, não tem uma solução fora de um arcabouço, de uma política pública, tá certo? Que dinheiro tem, minha gente, dinheiro tem. Tá certo? Descobriram de novo que o trabalho é a mola da sociedade. Por que o Bolsonaro sai na mídia falando voltem ao trabalho? Por que alguns empresários, no caso aqui em São Paulo também, comerciantes e empresários, chamam para voltar ao trabalho? Mas não eram eles que trabalhavam, que faziam o dinheiro da sociedade girar? Por que nós temos que trabalhar, então? Então, o trabalho é o que sustenta a sociedade, é o que sustenta o movimento da vida, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das relações sociais, do equilíbrio, não é? Da sanidade mental de todos nós. Quando esse trabalho ele só é chamado nesses momentos em que o capitalista está perdendo dinheiro, nós precisamos refletir sobre isso. Até quando? Até quando? Não é? Então,
É preciso exigir políticas públicas, sim. O jornalista se afastou em muito, deixou de se pensar como trabalhador. Não é? Nos anos 70, nos anos 80, na primeira metade do século XX, a relação do profissional com o conjunto dos outros trabalhadores da empresa, no modo industrial e tal, era muito maior. Havia uma identidade profissional. Né? Havia saúde, vários profissionais de diferentes categorias, como todos os outros cidadãos, mas, sobretudo, aqueles que estão na frente, né, dessa cobertura, que são atingidos. E qual é a proteção que eles têm? Então, eu acho que nós estamos vivendo, podemos, ainda bem, ter um mínimo de sanidade nesse momento para refletir sobre os grandes problemas, mas nós temos que saber que, terminada a pandemia, esses problemas permanecerão e se aprofundarão se nada fizermos. Porque a lógica do capitalismo não é a lógica de olhar para o conjunto dos trabalhadores, é a lógica para aprofundar a exploração. E todos os instrumentos e os meios de produção estão aí para isso. E a política mundial, nesse sentido, também está organizada para isso. Tá certo? Dividir os trabalhadores, potencializar o individualismo e a ideia de que você vai ser um empreendedor, vai virar um grande empresário de comunicação e, portanto, vai sair do Covid e da crise sozinho, porque você é um vencedor. Então, por enquanto que pensarmos assim, por enquanto que formarmos, não é, os nossos comunicadores e os nossos jornalistas dessa maneira, nós não vamos encontrar a solução. Então, eu concordo plenamente com a Márcia, de que qual é a nossa tarefa enquanto professores e pesquisadores? É prepararmos esses profissionais para enfrentar, do ponto de vista da compreensão sociológica, da compreensão filosófica, da compreensão da dimensão crítica, essa problemática toda que vivemos nesse estágio da sociedade capitalista. Essa é a nossa tarefa. E a tarefa desses profissionais é garantir o exercício digno da sua profissão, organizando-se. Eu acho que não tem outro caminho. Obrigada. Obrigado, professora Roseli, pelas colocações contundentes. Eu vou passar para duas perguntas bem rápidas para a Márcia, para que a gente já possa encaminhar aqui para o final desse nosso primeiro debates. Márcia, a Júlia Cássia, ela pergunta se o jornalismo literário e o jornalismo de dados podem ser alternativas para aprofundar e humanizar os números de uma tragédia como essa da Covid. E a Juliana Freire, ao mencionar a sua fala de que a cobertura convencional do jornalismo muitas vezes não dá conta de abarcar as questões sociais, se o jornalismo de periferia, eu imagino que ela esteja dizendo esse jornalismo feito nesses coletivos, nas periferias, conseguem dar conta disso. Com certeza, nós temos muitas maneiras de fazer jornalismo, e os jornalistas de dados, o jornalismo literário podem sim abrir portas assim para nós compreendermos melhor essa nossa situação, né? Sobre os jornais de periferia, eu acredito que eles devem estar, as informações, né, organizadas dentro das periferias devem estar funcionando a todo vapor, porque há dados que mostram que a letalidade em algumas periferias de São Paulo, por exemplo, do Covid, é 5 vezes maior do que em algumas outras regiões. Então, se essas comunidades não se organizarem, não serão as grandes empresas que vão conseguir dar conta disso. E temos visto também que muitos jornais menores, jornais pequenos, jornais locais, estão fechando, estão demitindo seus trabalhadores, e a população, como disse a Roseli, precisa da informação literalmente para sobreviver, não é nem mais uma metáfora, né? Então, creio que nós precisamos apostar nas diferentes formas de jornalismo, sim, com certeza. Obrigado, Márcia, pela resposta. Então, eu já encaminho aqui para o encerramento desse nosso ciclo. Eu agradeço imensamente, em nome da SBPJ, da diretoria da SBPJ e dos conselhos, a professora Roseli Fígaro, da Universidade de São Paulo,
e a professora Márcia Franz Amaral, da Universidade Federal de Santa Maria, por terem colaborado nessa tarde de reflexões, com reflexões muito pertinentes. Informo aos internautas que o debate continuará na conta do YouTube da SBPJ, para que ele possa ser assistido depois. E já queria informar que temos já o nosso próximo debate, do nosso ciclo de debates, agendado para o dia 8 de maio, uma sexta-feira, também às 16 horas, horário de Brasília, que terá o tema Ética e Desinformação em Tempos de Pandemia, com o professor Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Silvia Moretson, da Universidade Federal Fluminense, e atualmente pesquisadora na Universidade do Minho, em Portugal. E dizer que esse conjunto todo de iniciativas da SBPJ, ele também dialoga com as iniciativas de outras associações científicas brasileiras, nesse momento em que é tão importante a gente defender a ciência, o pensamento científico e o pensamento crítico neste país, essas iniciativas que vão culminar no dia 7 de maio com a Marcha Virtual pela Ciência, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Agradeço, então, uma vez mais às professoras, agradeço aos internautas que nos acompanharam. É uma média de 130 internautas ao mesmo tempo, muitos colaborando com perguntas e comentários que as professoras vão poder depois checar lá na própria plataforma do YouTube. Muito obrigado, professora Roseli, muito obrigado, professora Márcia. Agradeço também a professora Laura Storck, que ficou aqui nos bastidores cuidando da nossa transmissão. Em nome da SBPJ, eu desejo boa tarde a todos e um bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada.